Com toda a pompa e circunstância, com a ida do presidente da República ao Congresso, o governo ontem encaminhou um pacote ou vários pacotinhos, como disse o ministro da Economia Paulo Guedes, de um audacioso plano para tentar ajustar as contas públicas não só do governo federal, como também de estados e municípios. Esse pacote, que recebeu o nome de Plano Mais Brasil, tem 3 propostas de emendas à Constituição: a do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. São pontos em áreas diferentes, abrangentes, todos que dependem ainda da aprovação do Congresso Nacional, ou seja, não é uma decisão que já vale amanhã. Vai demorar e algumas com certeza não vão nem ser aprovadas. Tem alguns pontos que parecem tão óbvios que é inacreditável que até agora não seja uma realidade. Por exemplo, um deles cria um padrão para a prestação de contas de cada município e de estado. Hoje, cada cidade, cada estado, cada município tem a fórmula própria ali de calcular os seus números, seus gastos fiscais. Imagina que se tudo tivesse uma mesma tabulação ali, ficaria mais claro de entender, identificar, por exemplo, desvios, como é que está a situação de cada governo, a situação fiscal de cada governo. Outra proposta que dificilmente vai passar, está sendo entendida como um bode na sala, né? É uma que se refere a cidades com menos de 5 mil habitantes, arrecadação própria menor do que 10% da receita total necessária. Segundo o Ministério da Fazenda, atualmente 1.254 municípios que seriam incorporados por cidades vizinhas, cidades maiores. Mas é a típica proposta que não vai passar, ainda mais porque tem interesses políticos. Ano que vem tem ano eleitoral. Recentemente, uma reportagem feita pelo Juliano Dipp no Jornal da Band, né, mostrou ali como são absurdos os gastos feitos em alguns municípios, vereadores, assessores, prefeitos. Não faz sentido tantos municípios aqui no Brasil, os custos são altíssimos, precisam ser reduzidos, mas duvido que essa proposta passe. Tem alguns outros pontos que dizem respeito aos funcionários públicos, né? O fim da garantia de emprego para novos contratados, redução de jornada e até de salários de servidores se for criado o que o governo chamou de estado de emergência. E esses pontos também tocam diretamente na vida dos servidores e, claro, tem uma pressão, tem lobby dos funcionários públicos que é muito forte, ou seja, também vai ter dificuldade para ser aprovado. Ontem o presidente Bolsonaro disse que espera que até o ano que vem todas as propostas sejam aprovadas no Congresso Nacional. É muito difícil, não deve ser nessa data, até porque ano que vem é ano de eleição, ou seja, a preocupação muda dos parlamentares no Congresso. Foi diferente, por exemplo, do que aconteceu com a reforma da Previdência, que teve até uma tramitação muito rápida, menos de um ano foi aprovado. De qualquer forma, está aí a proposta do ministro Paulo Guedes. Ontem ele defendeu, há uma situação do Estado que todo mundo já sabe, os estados estão falidos, os municípios também, e há agora a tentativa de tentar, pelo menos, diminuir esse prejuízo. O ministro Paulo Guedes também, de alguma forma, quer diminuir o poder do governo federal. Ele propôs ali repasses maiores para estados e municípios. Então vamos ver se na prática isso vai acontecer. Eu li várias análises ao longo da tarde de ontem, à noite, alguns entendendo que esse pacotaço do governo, que é como eu falei, uma revisão ampla, tem ali algumas medidas significativas, né? Vem em boa hora, o Estado brasileiro está passando por uma dificuldade muito grande. Outros entendem que não, que é uma revolução fiscal muito grande, muito ampla e que não vai conseguir a aprovação no Congresso Nacional. Vamos acompanhar, porque realmente vai ter muito pano para manga ainda, se de fato os deputados e senadores tiverem interesse em estudar a fundo o plano do governo. Eu queria falar também hoje sobre uma notícia que a gente deu logo cedinho na Band News, que depois acabou ganhando outros contornos ao longo do dia. Logo cedo a gente deu que a Polícia Federal estava realizando uma operação a mando do Supremo Tribunal Federal, com autorização do ministro Edson Fachin, que tinha como alvos, até então a informação inicial era, para surpresa de ninguém, o senador Renan Calheiros, né, Tutankhamon aí da política brasileira, e também o senador Eduardo Braga, os dois do MDB, além do ministro Vital do Rego, que era o Tribunal de Contas da União. A informação que a gente deu cedo, né, foi que a Polícia Federal foi cumprir mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens, numa investigação que apura pagamentos de propina da ordem de 40 milhões de reais do grupo JF, que controla a JBS,
para parlamentares do MDB apoiarem o PT nas eleições de 2014. Então, a JBS pagava uma grana para os parlamentares do MDB votarem, apoiarem, enfim, o PT em 2014. Também, ao longo do dia, acabou surgindo mais detalhes dessa operação. Foram intimados o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, além do ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, o ex-ministro Edinho Silva, também do PT, o senador Dário Berger, do MDB, os ex-senadores Eunício Oliveira, do MDB, e Valdir Raupp, do MDB, o ex-deputado Paulo Bornhausen. E aí a operação chegou até a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Ao longo do dia, né, inclusive, chegou ali a informação que houve um pedido para que Dilma fosse presa. A Polícia Federal pediu para Dilma ser presa, algo que foi negado pelo ministro Edson Fachin. Eu fiquei curioso para saber quais são as informações, aí fui atrás, tentar identificar qual foi o pedido que a Polícia Federal levou para o ministro Fachin, né? Segundo o pedido da Polícia Federal, está lá: privação da liberdade de locomoção é indispensável para a identificação de fontes de prova e obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais investigadas. Ou seja, dizendo que se a Dilma, além de outros, né, ficassem soltos, isso poderia prejudicar as investigações. O ministro Fachin negou os pedidos porque para ele não havia evidências de que em liberdade os investigados pudessem atrapalhar a execução das medidas de busca e apreensão. A ex-presidente Dilma Rousseff expediu uma nota dizendo que é um absurdo, é um escândalo, que ela nunca se negou a ir até qualquer lugar, prestar esclarecimentos e tudo mais. De qualquer forma, é a primeira vez que a Polícia Federal chega tão perto da ex-presidente Dilma Rousseff, que sempre teve aquela história: pô, a Dilma, se ela não foi bem, se ela teve um segundo mandato terrível, foi uma porcaria mesmo, principalmente na área econômica, mas não pairava, ou não paira, sei lá eu, nenhuma dúvida sobre corrupção e tudo mais. Agora a Dilma vai ter que prestar depoimento, assim como todos os outros investigados. Por mais que Dilma prove lá na frente que é inocente, eu confesso que eu não gostaria de estar no mesmo rolo de figuras do naipe de Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Valdir Raupp, enfim. E os irmãos da dupla Batista, né? Que não são do Mutantes, né? Não é o Arnaldo nem o Sérgio, é o Joesley e o Wesley. E ontem a família Batista apareceu de novo, né? Porque o Joesley e o Wesley teriam rescindido o acordo de delação premiada, né, segundo o pedido feito pelo novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eles fecharam o acordo em 2017 com o Rodrigo Janot, que foi praticamente uma mãe para a família Batista. Acho que nem a verdadeira mãe do Joesley e do Wesley teriam fechado um acordo tão maravilhoso. Naquele acordo fechado lá atrás com os donos da JBS, os irmãos que admitiram ter comprado meio mundo, literalmente, poderiam pagar em suaves parcelas ao longo de 10 anos uma multa e não teriam qualquer tipo de restrição de liberdade. Podiam pegar o jatinho deles, sair do Brasil. Ou seja, foi o melhor acordo da história da delação premiada que a gente acompanhou, talvez, no mundo, né? Porque os caras compraram Deus e o mundo. Quem quisesse lá, grana. É grana. Admitiram tudo. E mesmo assim, conseguiram sair pela porta da frente. Tinham que pagar em 10 vezes uma multa e vamos nessa. Agora, o novo Procurador-Geral da República acusa os donos da JBS de ocultarem a ajuda ao ex-procurador da República, Marcelo Miller, nas negociações, já que ele atuava como advogado da empresa e membro do Ministério Público. Algo muito estranho mesmo. Na avaliação de Aras, houve má fé, já que o procurador Marcelo Miller foi acusado de fazer jogo duplo. Apesar do pedido de rescisão do acordo, que agora pode ser completamente revisto, né? O procurador-geral diz que vai continuar com todas as provas que foram colhidas, o que faz muito bem, né? Inclusive os depoimentos dos irmãos e as multas que até agora já foram pagas por eles. Enfim, vamos ver o que vai passar aí, se vai ser essa mudança importante que o ministro Paulo Guedes mandou para o Congresso Nacional, se de fato vai ter um governo mais austero, não só no governo federal, e principalmente ver aí qual vai ser a continuação dessa investigação em cima desse processo agora, envolvendo o MDB, envolvendo a JIS, envolvendo também o PT. E principalmente saber qual é o destino dos irmãos Batista. Eu gosto dos irmãos Batista dos Mutantes.